Vamos à paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou meio indisciplinado com esse negócio de microfone preso aqui, mas eu vou tentar seguir até o final do culto ele preso. Mas já tenho aquele hábito de microfone na mão, né? Eu vou tentar seguir aqui. Aquilo está bem sensível também, né? Irmãos, é bom estar aqui. Acho que eu tive no segundo culto, na casa do Tiago Fernando, eu estava presente. Eu não tive condições de retornar os cultos aqui em logo. Realmente, sexta e sábado são os dias mais difíceis no meu trabalho, né? Mas eu creio que de vez em quando nós vamos estar aqui com os irmãos aos domingos para nós glorificarmos o nome do Senhor. Eu acho que já estou até querendo pedir carta de mudança para cá. Já vou falar com a Ernesto para preparar já, que acho que eu estou vindo para Mauá. Acho que o Breno está nessa também, né, Breno? Glória a Jesus. Muito bom. Aprendi a amar muito os irmãos. O Diácono Silas, nós já nos conhecíamos ali em Brás de Pina, até de Vista Alegre, né? Até de Vista Alegre. Em seguida, agora, no período, nós conhecemos o Diácono Fernando, Marcelo, a família, aprendemos a amar os irmãos, com pessoas abençoadas por Deus. E, irmãos, nós temos a responsabilidade hoje de trazer uma palavra da parte de Deus para Deus. E eu quero ler um texto bem conhecido da palavra, que está no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Sempre quando nós vamos falar de Ezequiel, todo mundo já pensa logo, né? 37, e é lá mesmo. É lá mesmo, Ezequiel 37. Como que nós já aprendemos, né? Quando eu vou pregar Ezequiel, a gente já logo pensa logo no capítulo 37, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Eu vou fazer essa leitura juntamente com a igreja, não de uma forma responsiva, mas até o versículo de número 14, para as nossas vidas. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra, esses dias, quinta, sexta-feira, Deus trouxe essa palavra no meu coração. Eu acredito que Deus tem algo estabelecido para as nossas vidas. Nós que estamos reunidos nesta noite, se o culto estiver sendo transmitido para aqueles que também estão em casa, Deus tem um plano estabelecido para a nossa vida. E diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém? Senta e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor. É uma palavra que nós temos que seguir o que está dentro do texto, a profecia, né, do profeta Ezequiel, a nação de Israel. E aqui, quando Deus fala com Ezequiel, quando Deus leva o povo cativo para a Babilônia, ele leva tanto o reino do norte como o reino do sul. Nessa época eles estavam divididos, né? Depois da morte de Davi, o reino se dividiu, e ali levou toda a nação, diz a palavra. Quando fala toda a nação, levou norte e sul, levou todos. Foram em duas etapas, foram sequestrados ali pelo rei da Babilônia e foram levados cativos para aquela terra. E nós aqui, no decorrer da história, vem falando muito, né? O povo tinha grande esperança de voltar muito rápido para a sua terra. Mas Deus falou que eles, naquela terra, que eles se casassem, que eles davam seus filhos em casamento, que eles plantassem, que eles colhessem, porque eles iam ficar muito tempo ali na Babilônia. Deus tinha que tratar com eles, porque eles estavam ali por causa de uma desobediência com o Senhor. E dentro desse texto, quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, para nós entendermos algo importante, não somente sobre o texto que nós lemos, nós olhamos aqui, podemos deparar aqui com o Salmo 137. Quando nós olhamos o Salmo 137, nós vamos ver no Salmo 137 a angústia que esse povo ele estava no Salmo 137, que é um salmo, alguns estudiosos dizem que o profeta Ageu pode ter escrito esse salmo. Entendemos bem que nem todos os salmos são salmos de Davi. E esse Salmo 137, ele foi um salmo que ele foi escrito fazendo menção ao cativeiro babilônico, né? O povo que estava ali, né? A tristeza dos judeus que estavam cativos, como eles choravam com saudade da terra deles. Aí vem esse Salmo 137, ele inicia assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção, e nós estávamos destruídos, e queria que nós alegrássemos eles, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico, Senhor, longe em uma terra estranha? E aqui o salmista vai decorrendo a situação daquele povo, um povo que estava distante da sua terra, e os inimigos ainda queriam que eles tocassem, trajeassem os instrumentos, cantassem os louvores alegres que eles cantavam em Sião, lá em terra estranha, para alegrar aquele povo.
E aqui o salmista fala como que nós vamos cantar cânticos alegres em terra estranha onde nós estamos aprisionados. A situação triste daquele povo, porque eles estavam vivendo cativos naquela terra. E quando nós olhamos a história do profeta Ezequiel, nós vamos ver, irmãos, um cenário que foi criado. Jeremias já profetizava há cerca de 4 anos, quando Ezequiel nasceu. Ezequiel cresceu ali naquela terra, cativo, né? Parte da sua vida ali foi levado. Ezequiel foi preparado não para ser profeta. Ezequiel foi preparado para ser sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. Ele foi preparado a sua vida toda, instruído a sua vida toda, vendo seu pai servindo a Deus no sacerdócio, e ele foi preparado. E o preparo para ser um sacerdote não era fácil. Você tinha que ter uma linhagem, você tinha que ser nascido numa família específica, você tinha que ser da tribo de Levi, você tinha que ter todo o preparo durante a sua vida. Para você ser um sacerdote, você tinha que ter orientações médicas, entendimentos de medicina, você tinha que conhecer as leis, saber todas as leis, porque no sacerdócio você tinha que fazer avaliações médicas. De repente chegava uma pessoa com determinada enfermidade, era você que dava o veredito se a pessoa estava doente ou não, se a pessoa estava curada ou não. Então ele tinha que ter muitas informações. Ezequiel foi preparado a vida toda, até os seus 25 anos, depois foi separado ali para esse evento, passando por todo o processo, onde a sua orelha era marcada, todo o processo de 5 anos, quando Ezequiel fez 30 anos, pronto para ser profeta. Aí quando nós olhamos no capítulo de número 1 de Ezequiel, estou dando esse passeio aqui, irmãos, dando a palavra, os irmãos entenderem a profundidade daquilo que o Senhor está falando conosco aqui. Quando nós olhamos no capítulo 1 de Ezequiel, nós vamos ver assim no versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aí, a vida toda eu me preparando para algo. 25 anos, depois 5 anos intensivos para ser um sacerdote, Monsilas. De repente, todo o cenário da minha vida sendo preparado, porque tudo estava conforme para ocorrer o meu sacerdócio. De repente, eu estou lá numa terra estranha, distante. Estou parado ali diante do rio, lamentando, porque eu estava numa terra estranha. Aí Deus se apresenta a Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Deus muda toda a história da vida de Ezequiel, que estava sendo preparado para algo, e Deus chama ele como um profeta em uma terra estranha para profetizar ao seu povo, que era um povo de dura servir. O próprio Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, muitas vezes você vai falar com o povo e o povo não vai aceitar o que você vai falar. Como assim? Imagina Ezequiel, você, meu Deus, eu sempre fui preparado para o sacerdócio, agora o Senhor me chama como profeta e ainda fala que o povo não vai ouvir o que eu vou falar. Aí, irmãos, nós preparamos para dentro da palavra do Senhor e trazemos, às vezes, momentos, para a nossa vida, uma forma alegórica da palavra. Quantas vezes nós nos preparamos para algo? Estamos preparados para algo na nossa vida, a vida toda, ou por muitos anos, e de repente Deus, Ele pega-nos
e nos leva para uma situação, para uma profissão, para um local, para algo na nossa vida, de tudo aquilo diferente daquilo que nós nos preparamos a vida toda. Ezequiel estava nesse cenário da vida dele. Uma terra estranha, um povo estranho, um povo rebelde, e Deus levanta ele como um profeta. E quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, acompanhando a palavra do Senhor, no capítulo de número 1, Deus toma Ezequiel e mostra Ezequiel as coisas celestiais. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Deus mostra as coisas celestiais a Ezequiel. Deus toma ele, Deus leva ele, e Deus mostra as coisas celestiais. E se nós olharmos aqui o que Deus mostrou para ele, coisas bem confusas, mas Deus estava mostrando a ele a grandeza, Deus estava mostrando a ele a sua soberania, Deus estava mostrando a ele o seu poder, a sua glória, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, porque havia muita confusão na cabeça do povo. Por quê? Do povo judeu, do povo de Israel, porque eles entendiam que Deus só se apresentava a eles no templo. Deus só falava com eles no templo, Deus só atendia o sacrifício deles no templo, era somente no templo um lugar de oferecer, receber, o Deus usar, era no templo. Aí de repente ele na beira de um rio, uma terra estranha, Deus toma e dá uma visão de coisas celestiais. Deus estava falando com Ezequiel o seguinte: Ezequiel, olha, eu sou o mesmo Deus que manifesto lá no templo, consumo o holocausto, perdoo os pecados, manifesto a minha glória, mas eu sou o mesmo Deus que fala contigo na beira desse rio, numa terra estranha. Tu é profeta meu neste lugar. E Deus esclarece e revela a ele a glória dele ali. Deus mostra os anjos, Deus mostra a sua soberania e o seu poder ali naquele local. Preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Às vezes, irmãos, o que acontece com a nossa vida? Mas eu li Ezequiel 37, estou falando, já falei de Salmo, já falei de Ezequiel 1, o texto que eu não li, eu tenho certeza que não deu tempo de vocês lerem. Mas é para nós entendermos, irmãos, que às vezes a nossa mente, quando nós olhamos para Ezequiel 37, Deus está mostrando a dureza que havia no coração daquele povo. Deus estava mostrando a Ezequiel as coisas terrenas do capítulo de número 37. Deus estava mostrando em outros capítulos. Deus mostra a Ezequiel coisas aqui da terra que o povo estava passando por causa da sua rebeldia. Mas antes de Deus mostrar as coisas terrenas a Ezequiel, Deus pega Ezequiel e mostra a Ezequiel as coisas celestiais. Porque nós precisamos entender as coisas do céu, precisamos entender as coisas do Pai, precisamos entender as coisas da eternidade, antes de nós querermos entender as coisas aqui nessa terra, aquilo que está no plano terreno. Nós que somos espirituais, nós vamos discernir as coisas espiritualmente, precisamos entender as coisas do céu, e Deus faz isso com Ezequiel. Olha, Ezequiel, eu vou te mostrar coisas terríveis, mas antes eu quero te mostrar a minha glória. Ezequiel, eu vou te mostrar coisas terríveis, as pessoas não vão entender o que você vai falar, as pessoas não vão receber o que você vai falar, as pessoas vão se levantar contra você. Então, Ezequiel, o que eu quero fazer contigo? Eu quero te mostrar as coisas do céu, porque quando eu vejo as coisas celestiais, antes de olhar para o plano terreno, irmãos, eu entendo que tudo que eu tenho de maior e melhor não está aqui nessa terra, mas está na cidade celestial, aonde o Senhor foi preparar para nós um lugar que nós estaremos com Ele depois. Eu sempre digo, irmãos, passar por tudo que passamos, renunciar tudo que renunciamos,
e ficarmos, entendermos ou querermos somente as coisas aqui dessa terra. A nossa mente está limitada no plano terreno, naquilo que está aqui. Irmãos, nós iríamos perder tempo da nossa vida, porque o que está para nós, irmãos, aquilo que está depositado para nós, não está aqui nessa terra, que a palavra diz que a traça, a ferrugem consome, mas aquilo que está preparado para nós está na eternidade. Lá não vai ter aflição, lá não haverá dor, aleluia, mas lá haverá gozo eterno. É isso que Deus estava falando com Ezequiel. Ei, Ezequiel, eu estou te preparando para algo muito grande, um tormento muito grande que pode acontecer, algo muito difícil, mas Ezequiel, eu mostro hoje para você a minha glória. É isso, uma palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Ei, os nossos olhos estão focados nas coisas aqui terrenas. Nós temos ainda planos aqui, é bom, irmãos, eu tenho, nós estamos aqui, e nós precisamos, irmãos, estamos vivendo aqui, mas nós precisamos estar com os nossos olhos postos no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, aleluia, é nele que estamos firmados, Ele é a rocha, que a igreja está estabelecida, a igreja não o CNPJ, não esse espaço lindo aqui, não, irmãos, a igreja é eu e você, nós estamos estruturados na rocha viva, que é o Senhor Jesus, aleluia, por isso precisamos entender das coisas celestiais. Quando Deus pegou João lá na linha de Pátio e levou ele arrebatado e mostrou ele as coisas celestiais, e lá ele viu coisas terrenas. Lá, se você olhar ali a revelação do Apocalipse, você vai ver que ele mostrou coisas terrenas, cruzeiros, vasos, tronos, ruas, muros. Ele mostrou a João coisas que João não entendia, porque Deus, irmãos, Ele fala conosco de uma forma que nós entendemos. Deus, se conversar linguagens que nós não entendemos, irmãos, como que nós vamos compreender aquilo que o Senhor está falando conosco? Então Deus, Ele transfigura coisas que conhecemos para nós entendermos a grandeza. Então o vaso que é um vaso de plástico, Deus transforma aquele em um vaso de ouro para poder transfigurar a grandeza dele. Então Deus faz dessa forma, mas diz a palavra do Senhor que quando nós chegarmos lá, nós vamos ser surpreendidos. Se nós vamos ser surpreendidos, porque lá no céu não tem coisas terrenas, lá no céu é muito maior, muito melhor do que aquilo que nós entendemos e compreendemos aqui na terra. Então precisamos entender as coisas celestiais, precisamos estar com a nossa mente focada no céu, precisamos estar com a nossa mente focada na eternidade, para depois nós ocuparmos a nossa mente com aquilo que é terreno, com as dificuldades, com os problemas, com aquilo que vai se levantar diante de nós. É isso que Deus fez com Ezequiel, é isso que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Ei, eu quero te mostrar coisas do céu, Marcelo, eu quero te revelar coisas celestiais, porque quando você estiver entendendo as coisas celestiais, eu vou mostrar para você as coisas terrenas e vou entregar para você aquilo que eu tenho preparado aqui, também na terra. É dessa forma que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos prepara. Aí olhamos para dentro, irmãos, da palavra do Senhor, o capítulo de número 37 que nós lemos, para nós encerrarmos. Eu não vou contar toda essa história aqui novamente, até porque a palavra ela se divide para nós de versículos em versículos. O capítulo de número 37 até o versículo de número 14, ela se divide para a nossa vida. Do versículo 1 ao versículo 3, Deus mostra para Ezequiel o cenário da situação. Deus pega ele, toma ele pela mão. A mão do Senhor, presta atenção, a mão do Senhor me levou em espírito. Irmão, se nós estamos na mão do Senhor, se é o Senhor que pegou, o Senhor Ele nos conduz para qualquer lugar, mesmo que seja para o lugar mais árido, mais deserto, mais horrível,
que possa acontecer. Mas se é a mão do Senhor que nos conduziu para lá, nós podemos ir tranquilo, porque é o Senhor que está nos conduzindo. Então a primeira coisa do versículo 1 ao versículo 3 nos mostra a Ezequiel o cenário da situação. Ezequiel, o cenário é esse. O cenário é esse, olha, tem ossos. É um vale. Vale antigamente era lugar de batalhas, era lugar de guerras. Lembram disso? Era lugar que o povo se encontrava. Até um dia, o rei falou assim: olha, eu quero ver o Deus de vocês nos vencer, no vale. Porque vocês correm para a montanha? Porque ele sempre entendia que do alto virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vencer batalha, irmãos, em cima no monte é fácil, porque o inimigo está por baixo. É tática de guerra, É tática de guerra. Então eles achavam que sempre o povo de Israel vencia, porque o povo de Israel estava no monte, então eles estavam em situação desprivilegiada. Aí Deus ouviu aquele homem falando sobre aquilo e falou assim: vai lá e fala para ele que eu sou o Deus do monte, mas eu também sou o Deus dos vales. Eu sou um Deus que dou vitória no monte, mas eu dou um Deus também que dou vitória nos vales. E aqui houve uma batalha nesse vale aqui, e muitos morreram. E muito tempo que haviam morrido. Não sei se eles perderam a guerra, porque nem sempre a derrota da nossa vida nós perdemos a guerra. Às vezes nós perdemos só uma batalha, mas a guerra não foi perdida. Mas esses homens morreram. Porque, irmãos, isso é muito importante para nós. Porque às vezes perdemos uma batalha e achamos que a guerra está perdida. Não, a guerra continua. E nós não vencemos essa batalha agora, mas nós vamos vencer a outra. E assim Deus vai falando conosco. Mas ali, quando Deus conduziu Ezequiel, ele conduziu Ezequiel para o vale, onde havia muitos ossos de muitas pessoas que morreram ali naquele vale. Alguns dizem que ali poderia ser um cemitério, mas não era cemitério, porque senão eles estariam com os ossos cobertos. Os ossos estavam expostos. Então ali era um campo de batalha. Um exército perdeu uma batalha ali naquele lugar há muito tempo. E Deus mostra o cenário para ele. Ele fala assim: olha, está sequíssimo. Sequíssimo, não tem como. Não tem como ter vida. Aí Deus fala: Ezequiel, pode esses ossos sobreviver? Poderia esses ossos ter vida, Ezequiel? Aí ele vira para o Senhor e fala: Senhor, tu? O que Ezequiel estava falando? Senhor, o Senhor já me mostrou a tua grandeza. O Senhor já me mostrou o teu poder. O Senhor já me mostrou a sua soberania. O Senhor já me mostrou a sua eternidade. O Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. O Senhor tem o poder de fazer esses ossos sequíssimos voltarem em vida. O Senhor sabe, o Senhor pode. Quando nós pegamos do versículo 4 ao versículo 3, Deus faz a promessa e dá autoridade. Aí Deus fala com ele: então você vai fazer o seguinte: você vai falar com esses ossos. E você vai falar com esses ossos a minha palavra. E a minha palavra é essa: profetiza sobre esses ossos a minha palavra. Porque o poder não estava na palavra de Ezequiel, o poder estava na palavra de Deus. Profetiza sobre esses ossos a minha palavra. E mostrou ali para ele. E Deus fez promessa: e eu vou fazer diante daquilo que eu prometi sobre a minha palavra. E Deus deu autoridade a Ezequiel. Aí, o que nós pensamos, irmãos? Vamos dizer, Carlos, quando cheguei diante daqueles ossos, aonde eu tenho total certeza que aquilo não tem condições de sobreviver. Será que nós estamos preparados humanamente para falarmos com autoridade diante daqueles ossos? Aonde eu tenho a certeza que aquilo não vai dar certo, que aquilo não vai funcionar? Não dá, irmãos. Não dá. Só com a autoridade vinda de Deus, a ordem vinda de Deus, a palavra vinda de Deus,
sobre aqueles ossos poderia haver um milagre. Aí Deus mostra para ele, dá a ele a autoridade. Deus dá a promessa e Deus dá a autoridade sobre aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. Que seja em favor da nossa vida, ou que seja através da nossa vida, para a vida de alguém. A palavra do Senhor está determinada sobre nós. Aquilo que Deus falar, Ele vai dar autoridade para que a sua boca, a sua vida, seja vida para aqueles que estão mortos, ou para situações da tua vida que está morta, está seca, já não tem mais condições de sobreviver. Deus hoje coloca sobre a nossa vida o poder da palavra dele, porque Deus tem toda a autoridade sobre toda e qualquer situação na nossa vida. Deus, tu sabes, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade que nós temos enfrentado, às vezes que a igreja ou quem está em casa está enfrentando diante das nossas vidas, mas o Senhor sabe que Ele tem o poder. Aleluia! Ele tem o poder. E a palavra não é minha. A palavra não é daqui da igreja. A palavra é do Senhor. Aleluia! Profetiza. Profetiza. O que é profecia, irmãos? É a palavra do Senhor. A palavra, o Senhor está falando que Ele pode. Ele pode. Quando eu olho a palavra do Senhor, do versículo 7 ao versículo 10, Deus faz através da sua palavra. Então profetizei como se me deu ordem. Eu não profetizei nem mais e nem menos. Eu profetizei conforme o Senhor me ordenou que eu profetizasse. E houve um ruído. Lendo, eu correria. Imagina o cenário ali. Eu sei que isso é profético e é uma visão, não foi algo literal, mas foi uma visão. Mas imagina só aquele ruído. Ele olhou para um lugar deserto, só ele no meio de um monte de osso, mas ninguém ali. De repente ele ouve um ruído, diz a palavra do Senhor. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço. Aí o barulho aumentou, porque se era um ruído, quando fez rebuliço, irmãos, isso é uma linguagem bem boa para a gente entender, porque a gente conhece bastante esse nome rebuliço. Aí diz que houve um rebuliço. E ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Cada um encaixadinho no seu lugar. E cada um no seu tamanho certinho. Ninguém saiu dali capenga, ninguém saiu com o braço no lugar de perna, perna no lugar de braço, um com o braço menor. Ninguém saiu dali mancando e com nada no lugar errado. Cada osso no seu osso, cada lugar. Deus, irmãos, quando Ele entra na situação, Deus, Ele ajusta as coisas de uma forma, que diz a palavra do Senhor, que é muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós esperamos do Senhor, é aquilo que Ele tem preparado para nós. A perfeição de Deus, irmãos, naquilo que Ele faz, é muito mais daquilo que nós imaginamos. A grandeza do nosso Deus, Ele coloca tudo no seu lugar. Aí eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. Conforme Deus falou lá atrás, conforme Deus falou para Ezequiel que ia fazer, Deus fez. Deus fez. Aí ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo, em alguma linguagem, grande e poderoso. E uma Bíblia ainda mais original diz que esse exército entrou na cidade afora. Imagina esse cenário, irmãos. O que Deus está falando aqui? Pastor, olha, aonde vocês perderam a batalha, aonde vocês se sentem mortos, secos, sem vida, é aonde eu vou ressuscitar vocês no grande exército. É nessa área que você acha que não vai dar certo mais,
É esse filho que você acha que não volta mais. É essa enfermidade que você acha que não tem cura mais. É esse milagre que o Senhor está falando que Ele vai fazer, que Ele pode fazer, que Ele tem poder de fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia! Oh, aleluia! Esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso. É um Deus poderoso. Uma coisa importante na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ter, é viver as nossas experiências com Deus. Deus às vezes faz conosco, como fez com esse povo, para Deus revelar a grandeza dele. Deus às vezes nos leva para a beirada do rio, como fez com Ezequiel. Às vezes a gente vai para lá, bem distante da civilização, lá no extremo da terra da Babilônia. Vou lá para aquele canto, vou resmungar um pouco lá com Deus, vou reclamar um pouco lá. Como estou numa situação dessa, acabei de ser preparado agora para ser sacerdote, muita coisa para fazer, eu estou aqui aprisionado nessa terra. Às vezes nós estamos igualzinho a Ezequiel, mas às vezes Deus nos afasta e nos coloca em situação, porque Deus quer revelar a nós a grandeza dele, o poder dele, para nós termos testemunhos daquilo que o Senhor, não que o Senhor fez na vida do João, da Maria, do Pedro, do vizinho, ou de alguém que nós nem conhecemos, mas ouvimos falar. Deus quer nos levar a ter experiências próprias com Ele, os nossos próprios testemunhos de milagres e maravilhas, porque o mesmo Deus que curou no passado é o mesmo Deus que cura hoje, o mesmo Deus que libertou, que curou o paralítico, que deu vista ao cego, que deu voz àquele que estava mudo lá atrás, é o mesmo Deus que faz nos dias de hoje, opera os milagres e maravilhas nos dias de hoje. É esse Senhor que nós servimos, um Deus grande e poderoso, um Deus eterno e supremo no seu poder. Diz a palavra do Senhor que o seu trono está estabelecido no céu, mas os seus pés tocam na terra. A grandeza do Senhor sobre o universo, tudo está nas tuas mãos, tudo está sob o teu controle, nada foge do controle de Deus. Aleluia! Do versículo 11 ao versículo 14. Deus dá entendimento da sua vontade e dos seus feitos. Do 10 ao 14. Ele chega com Ezequiel e fala: Ezequiel, o entendimento dessa visão é esse. Essa é a minha nação. O jeito que está o meu povo, e eles estão se sentindo dessa forma. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aí Deus fala: portanto, Ezequiel, profetiza e diz assim: diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O mesmo Deus que levou aquele povo para aquela situação por causa da desobediência, era o mesmo Deus que ia trazer o povo de novo e entronizar aquele povo de novo na terra que havia prometido aquele povo. É o mesmo Deus. E sabereis que eu, o Senhor, eu abri as vossas sepulturas e vos fiz sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Simplesmente Deus está falando assim: olha, eu não sou somente um Deus que faço promessa, eu sou um Deus que cumpre aquilo que eu prometi. Pode, irmãos, nós podemos, e às vezes nós decepcionamos muito aqui nessa terra, com promessas que nos é feita. Nos decepcionamos demais. Porque o homem promete, esquece. Mas se o Senhor te prometeu, irmãos, você tem convicção disso, você pode acreditar em algo. No meio da situação menos provável possível da sua vida, Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Aleluia.
Deus havia me feito uma promessa, irmãos, 20 e poucos anos atrás. Irmãos, como eu ansiava por aquela promessa. Nós, lá em casa, eu e minha família, no meio da pandemia, tudo improvável, eu trabalho com comércio fechado, a minha área era obrigada a ficar fechada, eu trabalhava meio que clandestinamente, de portas fechadas, porque era o ganha-pão, a gente trabalha por conta própria, não tem jeito. No meio de um caos, de uma pandemia, algo mundial, aonde tudo não tinha, era menos provável possível de acontecer um ato daquele, foi quando o Senhor separou para poder cumprir a palavra dele, do impossível que tinha para nós, Deus se cumpriu na minha vida. Então Deus, no meio daquilo que nós achamos que é menos provável, o tempo menos provável na nossa vida, é naquele tempo que Deus vai cumprir a promessa dele. Fica atento, porque às vezes você se preparou a vida toda para algo e Deus vai te surpreender com algo novo, diferente na tua vida, e Deus vai te capacitar para aquilo. Deus vai te capacitar para aquilo que você não foi preparado, porque você vai achar que você preparou, e aquilo que você preparou, você fez porque você fez bem, porque você se preparou para aquilo a sua vida toda. Aí Deus vai te colocar em situações, Deus vai cumprir algo na tua vida, menos provável possível, em coisas que você não se preparou, porque Deus vai te preparar para aquilo que Ele reservou para você. E aí a glória vai ser dele, o louvor vai ser dele, a grandeza, a honra vai ser dele, porque tudo foi ele que fez, pegou o menos provável e fez o milagre acontecer. Amém? Receba essa palavra. Deus, nós oramos neste momento, diante da tua palavra que foi ministrada. E que essa palavra, Senhor, porque é a tua palavra, seja, Senhor, ministrada ainda, Senhor, em nossos corações, ao nós sairmos daqui, na noite desse dia, ao decorrer dessa semana, que essa palavra venha se remoer dentro de nós, e nós possamos viver essas promessas do Senhor na nossa vida. Aonde não há vida, Senhor, o Senhor vai trazer vida novamente. Aonde não há esperança, Senhor, mas o Senhor vai trazer esperança, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso. Ó Pai querido, cumpra, Senhor, sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, aquilo que o Senhor tem prometido, porque Tu és um Deus que cumpre, porque a Tua palavra diz que foi o Senhor que prometeu e foi o Senhor quem fez. E nós sabemos que só o Senhor pode. Diante dessa situação, só o Senhor pode. Diante dessa enfermidade, só o Senhor pode. Diante dessa situação do caos financeiro que nosso país está passando, só o Senhor pode. Diante, Senhor, desse alto índice de desemprego do nosso país, Senhor, só o Senhor pode. Diante de todo improvável, Deus, só o Senhor pode. E em nome de Jesus nós oramos e cremos, Senhor, no poder que é na Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, louvar a Ele com mais um louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé para nós louvarmos o Senhor com esse louvor? Vamos adorar o nome do Senhor. Hoje vamos ficar de pé mesmo, que nós vamos encerrar. Mas agora o nome do Senhor. Ele é grande, poderoso, é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Creia nisso. Cheio de amor. Glórias a Deus. Essa é a nossa esperança, Senhor.
nossa esperança. E nós aguardamos. Eu sempre digo, eu não estou esperando Jesus voltar amanhã. Estou esperando Jesus voltar agora. Eu vivo hoje como se Jesus fosse voltar agora. É essa a nossa expectativa. O dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Nem o Filho, mas somente o Pai. Mas quando Ele se manifestar nas nuvens do céu, nós ouviremos o Senhor chamar a trombeta de Deus. E a igreja vai subir, aleluia, arrebatada com Ele. Deus, nós te adoramos essa noite, gratos somos ao Senhor por este momento que aqui nós passamos. Ó Deus, louvamos o Teu nome nessa noite. Ó Deus querido, o Senhor receba o nosso louvor. Receba, Deus, a nossa adoração. Deus querido, o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, e nos dê uma semana abençoada por Ti, Senhor. Uma semana de conquista e vitória. Mesmo que as lutas cheguem diante de nós, mesmo que as notícias ruins cheguem, Senhor, até os nossos ouvidos, Pai querido, nós possamos sempre ter a certeza que o Senhor está conosco. Pai querido, Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus querido, que Teu povo tenha paz, que Teu povo tenha essa alegria da comunhão do Senhor constante, ó Pai. Oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. A igreja diga amém. Glória a Jesus. Irmãos, poder sentar. Quem